esquecida. Não sei por quê, porque o dinheiro era do servidor, o dinheiro era descontado no lerite do servidor, e não sei por quê. Já que o plano era ilegal, o processo era ilegal, não sei por que essa teimosia, essa má vontade de política de estar resolvendo essa situação, que não precisava dessa batalha toda, esse enfrentamento todo. Se é do servidor, é ilegal, devolve, era só isso. Então, mas, beleza, o sindicato, de novo, mais uma vez, mostrou firmeza na causa, mostrou vontade e não abaixou em momento nenhum a guarda. Cobrou o tempo inteiro, foi para a rua quando precisou, foi no rádio, buscou. Ô, Delfim, tem que destacar um ponto na questão a questão do FUNCAP, é o seguinte: no entendimento nosso, se o fundo era ilegal e o fundo é do trabalhador, ao encerrar o FUNCAP, o dinheiro deveria ser do trabalhador. Se a prefeitura quisesse criar lá o Itabira Prévio, igual foi criado, que ela bancasse os custos da criação do Itabira Prévio. Então o servidor público foi lesado em 50% dos valores do FUNCAP. Né? Mas o servidor público, infelizmente, só anda com a chamada corda no pescoço, né? É que aceitou fazer aquele acordo ridículo com o governo, onde nós fomos lesados, embora isso ainda encontra-se, né, Giovana, em fase de recurso, porque o sindicato não desistiu da ação, até porque nós entendemos e acreditamos que o FUNCAP passa por essa questão, que o dinheiro, se o fundo é do trabalhador, e o fundo não vai ser mais, ele é ilegal, ele está irregular, porque ele é chamado Robin Hood, ao contrário, que ele tira do pobre para dar ao rico. Então, se nós batemos nisso, e a Justiça declarou já aqui em Itabira a ilegalidade do FUNCAP, a inconstitucionalidade do FUNCAP, quer dizer, para extinguiu, pegava o dinheiro, rateasse com o servidor público, e se a prefeitura quisesse instituir o Itabira Prévio, que ela arcasse com os recursos necessários, né, para fazer o aporte lá para o Itabira Prévio. Então, é uma coisa que nós... esse sentimento eu levo comigo, porque nós ficamos impotentes diante do que aconteceu em relação ao FUNCAP, né, esse acordo prejudicial, que eu até concordo que todo acordo, quando é acordo, ele é ruim para os dois lados. Ele é menos ruim, aliás, para os dois lados. Agora, dessa questão, ele só foi ruim para o servidor público. Pois é, Zé da Penha, muito bem. Mas o que eu digo, eu concordo com o que você falou, Henrique, eu também sou um deles, né, que tinha direito a esse FUNCAP, que era descontado meu também. Mas a questão que eu digo aqui é nós, sindicato, em momento nenhum, nós nunca esquecemos, nós o tempo inteiro cobrando desse nosso advogado, no caso, igual o Giovanni colocou aqui, da organização do serviço jurídico, nós sempre no serviço jurídico, e aí? Como é que está lá? Que pé que está? O que podemos fazer? A gente, né, Zé? Você, inclusive, eu, o Giovanni e outros, sempre a gente cobrando, querendo saber notícias para levar para os companheiros. Igual você... Tipo assim, se a gente... Eu acredito, Zé, sei lá, opinião minha, que se não fosse essa luta, eu acho que nem a metade, os 50% do servidor não tinha recebido. Não, tem um despacho aqui, a petição que a prefeitura fez, nós temos cópia dela no sindicato, onde a prefeitura alega que o servidor ainda usou essa frase lá, o servidor não tinha direito de receber nenhum centavo da devolução do FUNCAP, uma vez que, em alguns casos, ele era patrocinado pela prefeitura. Pois é. Então, a prefeitura fez dentro da petição da prefeitura, ela usou esse argumento. Pois é. Então, quer dizer, dos males o menor. Se o servidor ainda pegou 50% do valor, foi por causa de muita luta, foi por causa também, Zé, a gente vai ficar... nós não estamos enaltecendo o nosso trabalho, que isso é até antiético. Esse é simplesmente um dever nosso e que a gente não se furtou, nós, enquanto sindicalistas, não nos furtamos em momento nenhum de estar defendendo esse direito do trabalhador, né, Giovanni? Claro, Delfim, e a gente sabe que se não fosse essa luta travada pelo Sindicato dos Servidores Públicos, os servidores não teriam recebido nem um centavo, né, desse FUNCAP. Provavelmente ele teria desaparecido aí, o dinheiro teria entrado no caixa da prefeitura e o servidor ficaria sem nada mais uma vez. A ver navios. Com certeza. E aqui eu acho que eu vou falar rapidinho de duas questões aqui, que a gente acha fundamental nessa retrospectiva. Uma que é em relação à melhoria do atendimento do serviço odontológico, né, que nós conseguimos organizar, diminuímos a fila. Lógico que existe fila até hoje, é muita gente para ser atendida, mas conseguimos diminuir muito a fila, né? E além disso nós melhoramos o espaço físico, organizamos o espaço físico, né? Fizemos reformas, pintamos, né? Fizemos uma diferenciação lá para atender melhor o servidor. E uma outra questão foi a organização financeira, né, do sindicato,
quando o atual grupo entrou, o sindicato tinha um déficit mensal de R$6.000, né? E a dívida, uma dívida enorme, acima de 70 mil. E hoje o sindicato não tem déficit mais, pelo contrário, opera já, né, se a gente puder falar de superávit, vamos falar de superávit, embora, né, como não é empresa, a gente não vai usar aqui esse termo, né? E o sindicato hoje tem ainda uma reserva de dinheiro, inclusive para todos os compromissos, né? Geralmente a gente sabe que podem ocorrer problemas, seja em empresas, seja em instituições, sempre ocorre problema e o sindicato, né, tem lá uma reserva de capital hoje, não é muito, mas é muito diferente de quando a atual diretoria entrou, né, que tinha dívidas acima de 70 mil, né, e déficit mensal de mais de R$6.000 por mês. Né? Inclusive, Giovanni, os documentos fiscais estão lá, o diário está lá. Naquele ano de 2004 ele fechou com mais de R$78 mil de prejuízo, né? Uhum. Então, isso tudo, isso é escrito, está lá escrito. Então, está registrado lá na contabilidade do sindicato. Isso aí. E eu, fechando, né, Zé, essa questão que a gente está falando aqui, dessa nossa retrospectiva, eu vejo como um trabalho fundamental que nós fizemos, eu até comentei isso aqui no início com o Heitor, foi essa nova identidade que a gente deu à instituição. Né? Eu acho que o sindicato, o servidor público, não vai aceitar mais aquele sindicato que não aparece, aquele sindicato que não apresenta uma proposta... Que só tem nome de sindicato, né? Que só tem nome de sindicato. Aquele sindicato que não apresenta uma proposta de negociação com o governo, né, que não se posiciona. Eu acho que esse tipo de sindicato, servidor público, não vai aceitar mais, porque nós conseguimos dar essa identidade. Um sindicato que tem posição, né, que fala o que pensa, né, que questiona as coisas erradas que são feitas nesse município, inclusive que durante um longo período aí a gente falava que a gente era apenas a única oposição que existia no município de Itabira. Embora eu não concorde muito com essa questão e nem acho que o sindicato deveria ser oposição, né? A gente apenas fazia o nosso trabalho de cobrar aquilo que deveria ser cobrado da atual gestão que aí está, né, Delfino? Eu acho que então esse é o grande trabalho que essa diretoria apresentou, né, nos últimos 8 anos. Verdade, Giovanni. Fez a política em relação patrão-empregado, que é para isso que fomos eleitos. A questão não é nem oposição. Muitas vezes as pessoas entenderam como oposição. Oposição a ninguém, não. Nós simplesmente cobramos o que nos foi prometido e não cumprido. Fizemos política sindical. Fizemos política sindical. Fomos para a rua no momento certo. Tentamos negociar N vezes e às vezes recebemos porta na cara, mas não abaixamos a guarda. Então, nós fizemos uma política sindical. Entendeu? Eu sempre encarei dessa forma. Acredito que a maioria da nossa diretoria também pensou assim. Cobramos o que nos foi prometido e não cumprido. Concorda, Zé da Penha? É isso aí, Delfino. Zé da Penha, então vamos, né, nesse nosso último programa, como eu avisei aqui, né, porque nas próximas segunda-feiras, né, que será véspera de Natal e véspera de Réveillon, nós não vamos comparecer, então nós estamos fechando aqui a nossa participação enquanto membros da diretoria aqui no programa do servidor da Rádio Caraça. Esperamos até que a Rádio Liberdade, da Rádio Liberdade, desculpa. Não confundo. Então, na verdade, a gente até espera que a próxima diretoria, né, dê continuidade, né, ao programa, que apresente ao servidor, né, sempre que tenha coragem de falar diretamente ao servidor, né? Esperamos que não se omitam disso. E gostaria então, Zé, que você fizesse aí um balanço